E aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta e para revisar o conteúdo que a gente viu até agora, classes, objetos, métodos, herança, encapsulamento, sobrecarga, reescrita, array lists, a gente vai fazer agora um exercício sobre uma empresa de RH. Vocês vão ter a semana inteira para fazer esse exercício, eu vou mostrar aqui agora para vocês a especificação e aí na semana que vem a gente volta para corrigir e fazer esse exercício juntos. Na semana seguinte, depois da correção, vocês vão fazer um trabalhinho. O trabalhinho vai ser basicamente implementar um sisteminha parecido com esse. Então eu estou dando essa semana para vocês fazerem, justamente para vocês irem se acostumando e chegarem mais bem preparados quando eu passar o trabalho para vocês. Tudo bem? Então façam, isso é importante. Bom, temos aqui do lado então o diagrama da empresa de RH que pediu para você implementar o sisteminha para eles para controlar os funcionários e gerentes dessa empresa. Então a primeira coisa que vocês estão vendo aqui, a gente tem uma classe data. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar. A classe data possui 3 atributos, dia, mês e ano. Tem um consultor que não recebe nenhum parâmetro, ou seja, você vai fazer a leitura dos dados lá dentro. E tem um método chamado compara, que recebe uma outra data como parâmetro e retorna um número inteiro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai receber essa data D e a data this possui dia, mês e ano. A data D que você recebeu como parâmetro também possui o seu dia, o seu mês e o ano. Você vai comparar se a data this, o objeto em questão, ocorreu antes, depois ou no mesmo dia da data D que eu recebi como parâmetro. Se a data é menor que D, ou seja, ela ocorreu antes, você vai retornar menos 1. Se elas são iguais, ocorreram no mesmo dia, você vai retornar 0. Mas se a data em questão for maior que a data que você recebeu como parâmetro, ou seja, ela ocorreu depois, por exemplo, 1º de janeiro de 2021 é maior que 1º de janeiro de 2020, ela ocorreu depois. Nesse caso, você vai retornar mais 1. Então, retorne o inteiro por quê? Porque são 3 valores possíveis, menos 1, 0 e mais 1. Isso vai ser útil lá para frente, ok? Voltando aqui para o diagrama principal, a gente tem um funcionário, vocês estão vendo que tem uma ligação aqui entre funcionário e data, porque o funcionário possui data. Vou falar depois sobre essa ligação, mas não é uma herança, vocês podem ver que é uma linhazinha simples, não é aquela linha com a setinha. Sempre que vocês virem a setinha, essa setinha que não está pintada, quer dizer que você tem uma herança. Por exemplo, aqui um gerente herda de funcionário. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui. Vamos focar agora no funcionário. Temos aqui então o diagrama da classe funcionário. Funcionário possui 5 atributos: nome, CPF, salário, data de contratação e data de nascimento. E o funcionário possui um consultor que também não recebe nenhum parâmetro. Então, sempre que você criar um funcionário, você vai ter que fazer a leitura lá dentro, através do input de todos os atributos desse funcionário. E o funcionário possui um único método chamado listar dados, que vai exibir o nome do funcionário, CPF, salário. Já o gerente é uma subclasse de funcionário. Gerente herda de funcionário, por isso a setinha. Então, o gerente tem quantos atributos? 7. Os 5 do funcionário, mais senha e equipe. Senha é uma string e equipe é uma array list de funcionários. É a equipe que é gerenciada por esse cara. Então você vai ter um conjunto de funcionários que são liderados por esse gerente. Então um gerente é um funcionário, mas além disso ele possui um array list contendo vários funcionários. E aí o consultor da classe gerente não está recebendo nenhuma informação. Então lá dentro você vai chamar o consultor da superclasse, que é a classe funcionário, e aí ele internamente vai fazer a leitura de todos os dados, e depois você teria que ler a senha. Mas eu posso não dizer qual é a senha do gerente na hora que eu estou criando. Então você vai ter que perguntar para a pessoa: você quer digitar a senha do gerente? Se a pessoa disser que sim, você vai ler a senha e grava lá. Se a pessoa não quiser, você vai deixar a senha em branco, bota uma senha padrão, que seja, aí é a sua escolha. E o array list de funcionários ele vai ser inicializado como um novo array list, só que vazio, porque a princípio você não sabe quais funcionários vão pertencer àquele gerente. Imagina que ele acabou de ser contratado, você ainda não tem funcionários liderados por ele, então você vai ter que criar o array, inicializar o array, mas ele vai estar vazio, sem nenhum objeto da classe funcionário ainda lá dentro. E aí são 6 métodos que você vai ter que implementar na classe gerente. Primeiro, validar acesso. Dado uma senha, eu vou verificar se a senha está correta, vai retornar verdadeiro ou falso, ok? E aí, o método seguinte, que é alterar senha, vai receber a senha atual e a senha nova e vai tentar validar o acesso com a senha atual. Se o acesso for validado, o que eu faço?
altero a senha para a nova senha que foi recebida como parâmetro. A gente já fez algo semelhante a isso nas aulas passadas, se você não lembra, corre lá para ver. Depois vem o método custo-equipe. Vai calcular o custo total da equipe liderada por esse gerente. Ele vai retornar um double que vai conter a soma do salário de todos os funcionários liderados por ele, mais o salário do próprio gerente. É quanto que a equipe liderada por esse cara está custando à empresa. Depois listar a equipe. Você vai simplesmente imprimir o nome do gerente, dos pontos, o nome dele, e depois a lista de todos os funcionários que estão na equipe desse gerente. Só isso, só o nome deles. Depois inserir funcionário na equipe. Você vai receber um objeto da classe funcionário e vai inserir esse cara no array list de funcionários que está ali. Só isso. Por fim, listar dados. Eu herdei o método listar dados de funcionário. Só que um gerente é diferente de um funcionário. Obviamente eu não vou exibir qual é a senha do gerente. Eu vou só exibir as mesmas informações do funcionário, mas eu vou botar um cabeçalho ali só avisando que ele é um gerente. E aí a gente tem a classe empresa. Empresa possui só dois atributos. Um array list com todos os funcionários já contratados por esta empresa e um array list com todos os gerentes já contratados por essa empresa. Você pode, se quiser, tentar fazer um único array list que vai concentrar tanto funcionários como gerentes. Por quê? Porque, afinal de contas, um gerente é um funcionário. Você poderia fazer só um array list de funcionários, se você quiser tentar. Mas nesse exercício eu estou cobrando só que você tenha dois array lists separados, um com todos os funcionários e um com todos os gerentes contratados pela empresa. E aí aqui vocês podem ver que eu também tenho duas setinhas, uma ligando a empresa ao funcionário e outra ligando a empresa ao gerente. Também é uma setinha simples. Na verdade, tem como a gente melhorar essa setinha. Tem como eu especificar melhor o relacionamento. Essa setinha simples indica uma associação entre duas classes. Na verdade, um funcionário ele é composto por uma data. Eu poderia, ao invés de colocar essa linha simples, em uma das pontinhas, na pontinha ali que está colada ao funcionário, colocar um losango pintado. O losango pintado indica uma composição. No caso da empresa com funcionário e com gerente, eu não tenho uma composição, eu tenho uma agregação, nesse caso seria um losango sem estar pintado por dentro. Qual a diferença de composição para agregação? A composição indica que para o objeto existir, ele precisa do outro. Uma casa, por exemplo, precisa de um telhado. Uma casa é composta por um telhado. Uma casa não existe se não tiver um telhado. Então, o funcionário não existe sem uma data de contratação. Ele tem que ter uma data de contratação, que foi o dia que ele entrou na empresa. Então, eu tenho aqui uma composição. O funcionário é composto por uma data. Mas uma casa pode ou não conter um espelho. Uma casa não precisa ter um espelho, ela não é composta por um espelho, mas ela pode ter. Nesse caso eu tenho uma agregação. Uma empresa pode ter funcionários, mas quando eu crio a empresa não tem ninguém contratado ainda. Então ela pode existir sem existir ainda um funcionário ligado a ela. Essa a diferença principal, só que eu nem coloquei ela no diagrama porque isso é assunto lá de análise de sistemas, vocês vão ver isso depois. Então, por enquanto coloquei uma associação simples só para dizer que existe uma ligação entre essas classes. Mas o que é importante para essa matéria é a setinha lá da herança, ok? Sempre que vocês virem aquela setinha, quer dizer que a classe está herdando todos os atributos e métodos da classe mãe, da superclasse. Voltando então para a empresa possui um único construtor. A única coisa que vocês vão fazer aqui é inicializar os dois array lists, só que não tem ninguém ainda para salvar lá dentro, você só vai inicializar os dois e eles vão estar vazios. E aí o primeiro método da classe empresa é o método folha de pagamento. Quanto que a empresa gasta por mês? Você vai imprimir o nome seguido do salário de todos os funcionários da empresa. Caso o funcionário seja um gerente, você vai imprimir o nome dele, o salário dele e também o custo da equipe daquele gerente, que você calculou lá dentro daquele outro método, dentro da classe gerente. Então, se é um funcionário normal, nome, salário. Se ele é um gerente, nome, salário e o custo da equipe daquele gerente. Além disso, no final, terminou de imprimir tudo, o que você vai fazer? Você vai imprimir o custo total daquela empresa, que é a soma do salário de todos os funcionários e de todos os gerentes, ok? Por isso que eu estou separando aqui um array list para funcionários e um para gerentes, para ficar mais fácil para vocês na hora de fazerem a folha de pagamento, saber quem é gerente e quem é um funcionário. Depois tem o método contratar funcionário. Você está lá no RH, chegou um funcionário novo, o que a gente tem que fazer? Tem que criar um novo objeto da classe funcionário, vou ler todas as informações dele ali, chamando o consultor, e depois vou inserir esse funcionário no array de funcionários. Mesma coisa para contratar um gerente. Vou chamar o consultor do gerente, tem um novo objeto da classe gerente, e insiro ele no array list de gerentes.
Tenho também o método funcionário mais antigo. Ele simplesmente vai imprimir os dados do funcionário mais antigo da empresa. Então, dado todos os funcionários e gerentes, lembrando que gerente é um funcionário, você vai ver qual é o mais antigo, aquele que tem mais tempo de casa. Então, agora você vai usar aquela função de comparação entre duas datas. O funcionário cuja data for a mais antiga de todas, você vai imprimir todos os dados dele. Como é que imprime os dados de funcionário? Através do método listar dados. Você tem ele tanto para funcionário quanto para gerente. Então, independente do funcionário mais antigo ser gerente ou não, você vai chamar o método listar dados. Tenho agora dois métodos que vocês podem reparar que são privados. Notem que eu nem falei dos modificadores de acesso. Eu tenho atributos privados e protegidos e vocês vão ter que fazer exatamente como está no diagrama de classes. E todos os métodos até agora eram públicos, mas eu tenho agora dois métodos privados. Um que localiza um gerente dado o CPF do gerente e um que localiza o funcionário dado o CPF do funcionário. Por que eles são privados? Porque eles só servem para esse último método que a gente vai falar agora. Então, no localizar funcionário, dado um CPF, você vai percorrer a lista de todos os funcionários. Então, quando você encontrar o funcionário que tem aquele CPF, você retorna o objeto correspondente àquele funcionário. Ok? No caso do localizar gerente, dado o CPF do gerente, você vai percorrer a lista de gerentes, encontrou, retorna aquele objeto. Pode considerar que ele vai existir. Se ele não existir, você não teria objeto para retornar, e aí a gente ia ter que mexer nisso, não vamos pensar nisso agora não. Pode considerar que vai existir. Então, sempre que você tentar localizar um CPF de um funcionário, ele vai existir e sempre vai ter alguém lá. Eu só vou pedir para localizar um gerente a partir do momento que tem pelo menos um gerentezinho já no array. Então, por enquanto, para facilitar, vocês podem considerar que sempre vai ter pelo menos um gerente no array list de gerentes, vai ter sempre um funcionário no array list de funcionários e o CPF que eu estou passando está correto. E aí, por fim, temos o último método, atribuir funcionário a um gerente. O que você vai fazer? Você vai ler o CPF do funcionário, você vai ler o CPF do gerente e aí você vai pegar o objeto correspondente a cada um deles através desses dois métodos que a gente acabou de fazer, vai localizar o funcionário com aquele CPF que você acabou de ler, vai localizar o gerente com aquele CPF que você acabou de ler e aí, dado que você tem o gerente, você vai chamar o método lá do gerente que inclui o funcionário que você acabou de identificar também ali dentro da equipe do gerente. Vocês podem ver que lá no seu método principal você só vai ter um objeto, que é o objeto empresa E, por exemplo. Dado que você tem uma empresa, dentro dela você tem uma array list com todos os funcionários e todos os gerentes e acabou. Você não vai ter um monte de objetos para cada um deles. O objeto E, que é o objeto da empresa, vai conter dentro dele todas as informações necessárias para você gerenciar o que você quer. E aí, por fim, você vai ter o seu método principal. No seu método principal, por enquanto, vocês não precisam fazer um menu. Lembra que a gente chegou a fazer um menuzinho? Não. Pode fazer se quiser, mas a princípio o que você precisa fazer? Você vai contratar 5 funcionários, você começa criando o objeto da classe empresa, e aí você chama 5 vezes aquele método incluir, contratar funcionário, sei lá o nome que você deu. E aí, contratou funcionário, ele vai preencher 5 novos objetos da classe funcionário dentro ali do array list de funcionários da empresa. Empresa E, que é o único objeto que você tem. Depois você vai contratar um gerente, passando a senha dele, e aí você vai atribuir os 5 primeiros funcionários à equipe deste gerente que você acabou de ler, ok? Depois você vai contratar outros 5 funcionários, e aí você vai contratar um novo gerente sem passar a senha dele, e aí depois você vai ter que alterar na mão a senha dele, dado que você não leu na mão, só para testar aquele método alterar a senha. E aí, dado que você leu o novo gerente, e aí você vai atribuir esses 5 últimos funcionários que você leu à equipe desse gerente que você acabou de ler também. Terminou de fazer isso, você vai imprimir os dados do funcionário mais antigo da empresa e a folha de pagamento da empresa. Aliás, eu pulei um método. Eu mostrei para vocês o funcionário mais antigo, mas tem também o funcionário mais velho. O mais antigo é aquele cuja data de contratação é a menor de todas. O mais velho é aquele cuja data de nascimento é a menor de todas. Então, depois de ler os 5 funcionários, gerente, mais 5 funcionários. Gerente, o que você vai fazer? Você vai imprimir o funcionário mais antigo da empresa, dentre todos os funcionários possíveis. Depois imprime o funcionário mais velho da empresa, dentre todos os funcionários. E aí sim, por fim, você imprime a folha de pagamento dessa empresa. Ok? Vocês têm a semana inteira para fazer isso. Semana que vem a gente volta para corrigir. Finge que é um trabalho, tenta fazer. Isso vai ajudar vocês depois, daqui a 2 semanas, quando eu passar o trabalho de vocês. Boa sorte, qualquer coisa, estou aqui, podem tirar dúvida comigo.